Se você chegou até aqui, saiba, ninguém chega ao IFES por acaso. Seja muito bem-vindo ao IFEScast, o podcast oficial do Jornal Escolar Distrito 028. Com o fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado e em parceria com a Faculdade de Direito de Cachoeira de Itapemirim, da Faculdade Multivix, a Secretaria de Educação do Governo do Estado, o Núcleo Incubador do Campo Cachoeiro de Itapemirim e o Centro de Referência das Juventudes, nosso objetivo é promover um espaço democrático, onde estudantes aprendam a valorizar a cultura de nossa região e se informar sobre tudo o que acontece no mundo ao nosso redor, sempre buscando promover ações sociais e encontros que nos ajudem a entender nosso papel na microrregião Centro-Sul. Para nós, é muito significativo que o nosso primeiro episódio seja sobre uma data tão importante que é o Dia Internacional da Mulher. E hoje vamos falar sobre quem verdadeiramente transforma o IFES, as mulheres que lideram, pesquisam e inovam. Para essa estreia, recebemos convidadas especiais que, assim como o nosso projeto, ocupam espaços de uma construção e mudança. Eu gostaria muito que vocês pudessem se apresentar. Boa tarde a todas as mulheres aqui. Isso, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né, dividindo essa experiência maravilhosa. Eu sou Silvani Wingler, né, estou aqui à frente do IFES Campus Cachoeiro Itapemirim, na direção geral. Sou mãe do Heitor e do Fug, né, meu cachorrinho, que amo tanto, amo animais. Sofro por ver tantos animais aqui e não poder levar para casa, mas a gente já está trabalhando nisso. E apaixonado pela natureza, né? Amo a natureza, cuido dos meus pais e sou muito família. Gosto de esportes, né? Eu gosto de praticar musculação de domingo a domingo. Esse ano eu tenho o propósito, né? 365/365. Gosto também de corrida de rua. E me sinto tentada pelo ciclismo e pela natação, mas ainda não fui, né? E é isso. Estamos aí com essas colegas maravilhosas. Amo gente e praia. Muito obrigada pela apresentação, Silvani. Boa tarde, meninas, tarde. colegas aqui de trabalho, Boa né, de tarde. longas datas. Longas. Então, meu nome é Vanizes, eu sou professora aqui do Instituto há quase 20 anos, né? Sou mãe da Ana Luísa, né, que cursa eletromecânica aqui com muito orgulho, né? Eu gosto muito de viajar, de conhecer novos lugares, né? Amo o que faço aqui dentro do IFES, né? Já atuei, né, além de como professora, né, nas coordenações, né, de curso, coordenando pesquisas, né? Atualmente coordeno pesquisas, não por acaso praticamente a minha equipe é composta praticamente por mulheres, né? Então eu tento valorizar o que a gente tem devido às dificuldades, né, que eu passei em ingressar em pesquisa quando estava na universidade, então gostaria de dar essa oportunidade, né, para as minhas meninas, uma vez que o universo que eu trabalho é do âmbito praticamente masculino, que é a mineração, né? Então é isso aí. Muito obrigada pela apresentação. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde. Eu sou a Anne, sou natural de Minas, tombense, né, professora do IFES. Minha formação ela é bem diversificada, né? Eu estudei no estado do Rio praticamente boa parte das graduações, pós-graduação. Sou formada, tenho mestrado em engenharia de produção e licenciada em matemática, doutorado em modelagem computacional. Atualmente estou no curso de licenciatura em matemática e sou mãe do José Plínio, que os alunos aqui do IFES já se acostumaram, né? Eu, inclusive, ia pedir o CIAP dele, mas aí depois eu fiquei preocupada. Eu falei, não vou falar nada com esse menino, porque ele já veio algumas vezes aqui para a sala de aula comigo. Tenho também o Marley, né, um cachorro bem grande, que os alunos também já acompanham ali nas redes sociais. E é isso, né? Eu gosto muito da minha área de trabalho, né?
sou privilegiada, né, de ter essa oportunidade de estar aqui hoje, né? E agradecer também vocês aí pelo convite. Muito obrigada pela presença e muito obrigada pela apresentação. Boa tarde, meninas. Boa Boa tarde, tarde. quem Boa está tarde. assistindo. Meu nome é Georgiana, né? Eu sou servidora do campus há 20 anos, né? Sou formada em Direito, tenho especialização em Direito Público. Sou mãe da Ana Flávia, de 8 anos, né? Que doida para estudar aqui, mas calma que vai chegar a hora dela. Igual a filha de Vanessa, né? Enfim, eu sou uma pessoa que gosta de ler, sou bem tranquila, gosto muito de animais, só que diferente da Cia, eu gosto mais de gatinhos. Mas acredita se quiser, eu sou vó de um hamster, do Didi. Da Flávia tem um hamster. Ai, Senhor. Enfim, é muito importante, né, a nossa atuação aqui no campus, a representatividade feminina. E a gente está tendo esse espaço para poder conversar um pouquinho sobre isso, né? Até para poder mostrar para as alunas que já estão aqui, para as meninas que estão vendo a gente de casa, que esse espaço é para todos, independente de ser menino, menina, homem, mulher. A educação, ela tem que chegar a todos. Isso é muito importante. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a participação de todas vocês. E aproveitando essas apresentações que foram maravilhosas, muito obrigada novamente. Eu vou aproveitar também para me apresentar. Eu me chamo Emily Menon e agora eu estou no 2º ano de eletromecânica no técnico integrado no ensino médio aqui no IFES. Bom, antes da gente abordar a trajetória de cada uma, eu acredito que a gente tem que voltar um pouco e pensar num coletivo, num todo. Como que surgiu o Dia da Mulher? Qual é a importância que ele apresenta para a gente? Então, bom, atuais, e a gente tem que lembrar a importância deles e como que a atuação da mulher no mercado de trabalho precisa ser ativa. E aí a gente se pergunta, por que essa data ainda se faz tão presente mesmo que no século XXI? Porque, bom, falando de direitos, a gente conseguiu conquistar muitos direitos. A mulher tem muitos direitos na sociedade e, pela lei, perante a lei, somos todos iguais. Porém, as correntes que mudaram, mas os pesos ainda existem. Então, ainda há muitos resquícios dessas ações, infelizmente, na nossa sociedade. Por exemplo, nós já somos a maioria no ensino superior, mas ainda somos minoria em postos de poder. Ainda não ocupamos tanto espaço como deveríamos na sociedade, e é por isso que a gente está aqui, para debater um pouco sobre isso, sobre a importância da mulher no mercado de trabalho, no mercado profissional, na educação, em todas as áreas, como deve ser. As mulheres que estão aqui comigo hoje não ocupam apenas cargos, são professoras que lideram, que inovam, são pessoas de diversas áreas, diversos setores aqui no campus, mas que todos são fundamentais para o crescimento e para o nosso desenvolvimento também. Eu, como aluna, e já fui aluna da Anne, então eu sei da importância de cada uma aqui e eu agradeço muito pela participação de vocês, pela coragem da atuação no mercado de trabalho, por enfrentarem tantos desafios e mesmo assim estarem tão presentes, sendo uma representatividade tão grande para a gente. Porque quando você entra num campus com 14, 15 anos e você vê que tem alguém no poder como você se identifica e torna muito mais fácil a vivência aqui no campus, torna muito mais acolhedor. Então, eu mesma, por experiência, falo que foi muito interessante entrar aqui no campus e me deparar com todas vocês trabalhando aqui e liderando, inovando, pesquisando. Bom, entre todas essas camadas, que são um grande desafio ainda, eu quero saber de vocês, nas suas áreas. Vocês ainda sentem aquela cobrança histórica de ter que provar o valor o tempo todo, de ter que se mostrar, de ter que se provar para as outras pessoas? No início, né, de atuação aqui no IFES, eu vim de empresa privada. Então, trabalhava na parte administrativa de empresa privada. Então, quando a gente chega numa instituição de educação, a gente percebe a diferença, né?
você tem muito mais acolhimento, você tem muito mais paciência em determinadas situações, né? Que, na verdade, nas instituições privadas, a gente já tem que chegar meio que, entre aspas, sabendo o que está acontecendo. E eu percebo, assim, aqui na instituição, que isso é um pouco mais tranquilo. Tem sempre alguém disposto a te explicar, a fazer você entender, né, como que as coisas são. E uma forma de acolhimento mesmo. Então, assim, às vezes você precisa mesmo, né, sendo mulher, tendo que mostrar que para aquela função que você veio, você tem capacidade, você tem a formação e você pode desempenhá-la da melhor maneira possível. Então, há momentos e momentos, né? Eu acho que ainda hoje, de tudo que você falou em relação ao Dia Internacional da Mulher, das lutas, o fato de ter muito mais mulheres se capacitando, isso mostra que nós queremos buscar mais espaço, necessitamos desses espaços, mas nem sempre a sociedade acolhe, porque às vezes a gente vê muito assim, né, situações de que entre o caminho trilhado por uma mulher e o caminho trilhado por um homem, a carga que a mulher leva com ela é muito maior, Com né? certeza. Então, isso faz com que tenhamos que nos desdobrar muito mais. Não é papo de feminismo, não é papo, não quero tomar esse ponto, mas é a realidade, entendeu? Mesmo você sendo mãe, você, além de toda a formação profissional, você ainda tem preocupação da família, do filho, dos pais, alguém está sempre dependendo de você. E nem sempre os homens têm isso. Os homens saem de casa preocupados, focados só no trabalho. Não está saindo com mais N coisas, né, que precisam dar conta até o final do dia. Então, assim, muitas das vezes você precisa se provar porque o seu colega acha que você não é capaz de chegar em determinado patamar, mas que, na verdade, você tem a capacidade que vai até além. Só que você está muito cansado, sobrecarregado. Então, tem todas essas nuances. E assim, pegando carona, né, na fala da Georgiana, eu sempre atuei na área de educação, né? Sempre fui professora de escola particular, escola pública, estadual, né? E até chegar ao IFES, né, como professora substituta, também há 20 anos, né? E, e hoje, né, estando no cargo de gestão, eu acho assim que eu percebo, né, que a melhor forma que eu posso me fazer presente ali, né, com ações. Né? Então, assim, o tempo todo eu tento não fazer essa distinção de gênero, porque hoje a gente tem uma gestão que tem paridade de gênero, como é uma expressão nova, né, que tem agora, paridade de gênero. O que é isso? São 2 homens e 2 mulheres, né, nos cargos de direção. Mas foi assim, não foi pensado, foi porque aconteceu, foi acontecendo, né? Mas porque eu estava tratando com pessoas. Eu procurei nessas pessoas, nesses colegas, aquele perfil, né, que se enquadrava no meu planejamento para a gestão. Né? E aí a gente chegou a esses nomes. Então, hoje a gente tem 2 mulheres, eu mais a diretora de administração e um diretor de ensino e um diretor de pesquisa e extensão. Então, isso não foi assim pensado, planejado dessa forma, mas canalizou para essa forma. Enfim, então eu acho que o que a Georgiana falou com relação à questão da carga da mulher, né, isso é verdadeiro, porque estando no cargo de gestão, como eu estou, a gente fica muito tempo fora de casa, né? São muitas viagens, né? São muitos eventos para participar. Então, assim, não é toda mulher
que tem condição, para ela, né? Tem condição de encarar um desafio desse. Então, assim, o fato de a gente ter poucas mulheres em cargos, né, representativos, eu vejo, por um lado, que a sociedade realmente, às vezes, não acredita, não quer apostar, nem mesmo as mulheres, né? E também porque, às vezes, as mulheres não se sentem seguras para se colocar, né? Porque você tem que enfrentar muitos desafios, né? Quando eu decidi, por exemplo, me candidatar, eu não estava preocupada se eu ia ganhar, se eu ia perder, né? Como que as pessoas iam me ver, porque eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho, que era conduzir o Campus Cachoeiro. E eu trabalhei a minha vida inteira para isso, inconscientemente, porque eu sempre procurei tratar as pessoas, né, com o devido respeito, né, respeitando sempre as funções de cada um, os cargos de cada um. Eu atuei no pedagógico, né? Então a gente lida diretamente com os docentes e com os discentes, né? Que assim formam a maioria, né, do campus. Então, assim, você tinha que ter aquele zelo de ouvir a demanda trazida do aluno, pelo aluno, e também ouvir o professor ou a professora, e aí conduzir aquela situação de forma que a gente chegasse a uma situação real, né? Então, assim, é trabalhoso, mas é assim que precisa ser, né? Então, assim, para todas as mulheres, nós somos capazes, isso aí a gente não tem dúvida, né? Mas a gente precisa ver, você está predisposta a enfrentar o desafio? Porque é cobrança dos seus pares aqui no trabalho, é cobrança da família, cobrança de presença, né? Então, assim, eu vejo por esse lado, né? Então, eu digo a todas as mulheres, não tenham medo. Todas nós podemos, né? E os desafios a gente resolve de cada vez. Não adianta. Então, não adianta sofrer por antecipação. Realmente. E a gente também traz muito dessa dupla carreira, né? Dessa dupla jornada de trabalho que a mulher enfrenta, sendo dona de casa, também lidando com as pressões do trabalho, com essas cobranças constantes. Então, são diversos desafios que têm que ser enfrentados, mas que a gente sabe que a gente consegue. Isso aí. Sim. Eu vou pegar ali da fala da Ju, quando ela falou no início, né? Eu também vim da empresa privada antes de ser aprovada aqui no concurso público, e o mundo lá fora, ele é mais cruel do que aqui dentro, né? Que não é cruel, não. Aqui é muito bom de trabalhar, as pessoas respeitam, claro, né? Que nem todo dia tá todo mundo muito simpático, né? Mas, assim, em relação ao campo feminino ali, sempre fui muito bem respeitada, mesmo estando num local masculinizado, né? Com uma sociedade de fora poderia encarar, que é na área de mineração, né? Mas sempre tudo com muito respeito, né? Dos alunos, né? Em alguns momentos, no início da carreira, a gente tentar uma imposição ali na sala de aula para ser respeitado, porque o público, né, Silvane, a gente que está aqui um tempinho maior, Ju, a gente pegou parte de pedagógico, pôde acompanhar alunos também, eram alunos que às vezes tinham idade para ser meu pai, avô, às vezes donos de empresa, hoje o perfil mudou um pouco, mas como que uma menina ali, né, praticamente, o cara já sabe ali há 30, 40 anos, né? Então você tem que mostrar ali o seu poder de fala, não de uma forma autoritária. Então você tem que ir conquistando. Então, além dessa parte técnica, você tem que respira fundo, baixa o tom de voz, nunca elevar a voz e tentar se colocar ali, né, no seu papel, né, que você está ali para cumprir, né, que é o de ensinar. Falo que nem é professor hoje, né, é a troca de conhecimento, né? Mas até que a turma entenda isso, às vezes foi um pouco complicado, né, no início, quando nessas turmas. Depois, ao longo do tempo também,
com a experiência, a maturidade, depois também que a gente torna mãe, que eu me tornei mãe, estava já aqui dentro do IFES, né? As coisas se tornam mais fluidas, né? Porque agora a gente fica só naquela pressão ali do trabalho, a gente sabe que tem que dividir o tempo, e esse tempo não é tarefa fácil, né? Você vem em volta de uma licença maternidade, e agora? O que eu faço com o bebê e o trabalhar, principalmente quando você não tem uma rede de apoio? Então, até assim, não vou falar a palavra conselho, né, mas passando da experiência que eu passei, né, com a maternidade e o trabalhar, principalmente nesse campo, é que não desistam, sejam determinados naquilo onde você quer chegar, sem passar em cima de ninguém. O dia o cansaço vai vencer, mas você tem um outro dia, você descansa, e no outro descansar também, você vai um dia de cada vez e você consegue. O que está faltando, né, no campo das mulheres, às vezes, é a coragem e a determinação. Eu vejo muitas mulheres parando por conta da maternidade, né, a carreira profissional e o sonho de chegar ali como uma boa profissional, né? Porque, né, modéstia à parte, eu acho que a gente consegue dar um banho nos homens aí, porque são múltiplas funções que a gente consegue. A gente consegue estar estudando, estar trabalhando, estar cuidando, né, e consegue, no final do dia, cumprir, às vezes não com totalidade de 100% das tarefas, mas boa parte delas. Muito obrigada pelas contribuições. E, bom, agora partindo de um outro ponto. Anne, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que todo mundo falou, assim, basicamente, né, tudo o que é necessário, importante aí. Eu acho que também nós mulheres, a gente está movendo um contexto histórico, né, pré-estabelecido. Então, eu acho que é uma questão de coragem também, né, ser mulher. Trabalhar ou deixar de trabalhar, você fazer sua escolha é algo muito difícil para as mulheres. Então, eu vejo que a gente está rompendo um contexto histórico, né? Então, é um processo, né? Leva um tempo. Eu mesmo tenho ideias que foram construídas e que às vezes eu falo, olha, isso não é legal, por que que eu pensava assim? Então, eu vou me desconstruindo a cada dia. Então, é um aprendizado, né? E também a questão da maternidade, que você, né, estabelece um novo olhar, até mesmo com relação às suas colegas, às suas amigas, você passa a entender o universo feminino de uma forma assim muito mais compreensível, né, do que eu sempre falo também que hoje eu entendo muito mais a minha mãe do que quando eu era nova, né? Então, eu entendo que a minha mãe sempre trabalhou fora, né? Então hoje eu vejo o quanto que foi importante essa representatividade dela na minha família, né? Ou seja, é uma questão histórica mesmo. Com certeza. E principalmente eu acredito que na área de exatas a gente tem, Sim, principalmente homens atuando, né? sim, com certeza. E também partindo da exatas, mas claro que abrangendo diversos cenários, a gente acaba tendo ainda uma visão muito errada sobre o que seria um líder, sobre o que seria uma pessoa com a capacidade de liderar, com a capacidade de ser respeitada por outras pessoas, de comandar uma empresa, de comandar uma sala de aula. Então, a gente vai partir muito desse ponto de que, estruturalmente, como a Anne estava falando, dentro desse contexto histórico, foi muito ensinado para a gente sobre a não se sentir pertencente, sobre a duvidar de si mesmo e pensar que sempre um homem poderia ocupar aquele cargo, mas não a gente. Então, partindo desse ponto, eu gostaria de falar sobre a nossa voz e a nossa autoridade, sendo mulheres, e como que ela ecoa, como que a nossa voz pode ser ativa. Então, eu queria ouvir de vocês que atuam em frentes diferentes, em setores diferentes, mas vocês já precisaram alguma vez reforçar a voz, já precisaram aumentar o tom ou até endurecer a postura para serem respeitadas? Como que é enfrentado por vocês? Então, enquanto diretora, eu não vivi essa experiência, espero não viver, né? Mas como pedagoga, isso já aconteceu. E assim, e foi uma experiência muito ruim, né? Porque foi com um colega de trabalho, né? Um colega de trabalho que duvidou, e questionou o trabalho que eu estava fazendo, né? Então, assim, foi muito ruim, porque
Foi uma situação que eu saí de mim. Não era a Silvani que estava ali naquela situação, sabe? A Silvani que ouve, que acolhe, né? Que escuta, que discute uma situação, vamos ver aqui juntos, né? Como é que a gente pode resolver isso? Então, assim, e foi por uma situação assim, como que se diz? Meramente de trabalho, foi na presença de um aluno, mas foi a forma que eu encontrei, né? Assim, depois do episódio, eu fiquei muito arrependida, né? Fiquei muito arrependida, não queria ter agido daquela forma, de falar alto mesmo, de impor minha voz e de falar umas coisas assim, constatações, né? Porque a pessoa queria dizer que eu não estava fazendo o meu trabalho como eu deveria fazer, né? Então eu tive que aumentar o tom de voz por alguns segundos, né? E também fazer algumas constatações sobre a postura dele, do profissional que estava me questionando. E aí depois, né, nessa fala, a gente foi, né, diminuindo o tom de voz e foi conversando e tal. E ao final, né, eu falei assim, não, agora você pode falar, né? Agora eu já disse tudo que eu tinha para te dizer, agora você pode falar. E aí a pessoa não falou nada, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu me senti muito mal, né, tendo que tomar aquela postura ali, que foi uma coisa assim. Ao mesmo tempo, depois eu fiquei me perguntando: será que eu não tinha mesmo que falar? Talvez aquela pessoa estivesse precisando de alguém que tivesse tido coragem de dizer a ele também os pontos fracos, né? Foi uma pena que foi daquela forma, né? Que não é que não é o que deveria ser, né? Mas assim, foi mais uma marca assim de Silvani como uma pessoa que tem coragem, experiências, né? Experiências, coragem, porque assim foi uma situação que me deixou muito mal comigo mesma, porque eu não acho que é assim que a gente tem que falar. Então e foi um aprendizado, né? E hoje eu vejo assim que a melhor forma da gente mostrar, né, a nossa autoridade é fazendo. Como eu estou num cargo de gestão, né, todos os problemas da instituição passam por mim, né? Esses dias eu estava até brincando que eu fiz uma descoberta, né? Se eu não assinar, as coisas param, né? Então, assim, são muitos autógrafos e são autógrafos responsáveis, porque eu vou responder por aquilo ali, ou se der certo ou se der errado. Então, assim, às vezes a gente vai dizer não, né? A pessoa vai ficar chateada com a gente, né? Então, hoje eu aprendi a conviver, assim, com esse mal-estar, né? Que talvez eu não soubesse a época que aconteceu esse episódio, né? E eu não tinha. Foi um episódio que não era hierárquico, né? A pessoa que me agrediu, ela não estava abaixo, porque a gente estava mais ou menos no mesmo grau de hierarquia, porque eu não ocupava nenhuma função, né, de gestão. Então, enfim, mas foi uma experiência, né, para a gente não repetir o comportamento, né? Mas assim, de não deixar passar alguém te dizer, te desmerecer, alguém dizer que você não está fazendo o seu trabalho. Eu aceito críticas, acho ótimo, né? Mas que sejam críticas construtivas e não destrutivas. Então, quando você recebe uma crítica destrutiva, né? Você pode ter N reações, né? Então a gente tem que
se policiar muito nesse sentido, principalmente porque aqui nós somos colegas de trabalho numa instituição pública, né? Então, assim, é triste, né, relembrar essa experiência que não foi boa, mas ao mesmo tempo a gente depois conseguiu contornar, né? A pessoa também entendeu que ela também estava errada, né? Que eu errei em decorrência dessa coisa que me agrediu, digamos assim, né? Sim. Eu acredito que seja muito aquilo que você falou de talvez mudar o comportamento, mas manter a mesma coragem de se impor, de saber que você tem um lugar. E eu também queria saber se alguém tem para compartilhar alguma experiência nesse sentido, só que no quesito profissional, sem a educação. Eu já tive na privada, assim, né? Eu atuei como gerente de produção de indústria e já cheguei a liderar a equipe de 150 pessoas, onde a grande maioria, né, eram homens, que eram uma equipe de chão de fábrica. Então, assim, foi bem difícil, porque, como eu vou falar de novo, eu falo, né, menina novinha, recém-formada, né, que conquistou ali seu cargo, né, uma gerência, né, após, né, passagem aí por algumas experiências. E aí você se depara com pessoas mais velhas que hierarquicamente estão abaixo do cargo que você ocupa, mas já ocupam aquilo há muito tempo, já trabalham na indústria 15, 20 anos, e aquilo ali de pertencimento. Eu sei fazer isso, sempre foi assim e não vai ser diferente. E aí, como lidar com isso, né? No início você tenta ser um pouco mais dura, mostrando a postura, mas você vê que essa forma não é a forma mais adequada. Então, você tenta virar o jogo, ouvindo mais, respeitando mais, né? E aí vai dando certo. Mas até essa virada de chave acontecer, são dias de sono que você perde, você fica ali, como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Para ter a paciência, mas ao mesmo tempo você tem cobranças a cumprir, você tem produção, metas de produção para alcançar e a equipe está jogando, né, contra você, né? E aí é com sabedoria mesmo, com paciência. A palavra-chave até em sala de aula hoje é diálogo, né? No início eu sempre fui uma pessoa tranquila, né? Mas assim, se me tira do eixo, às vezes, né, no início eu alterava um pouco a voz. Então na sala de aula hoje é assim, para tudo, mas não é para tudo. Antes era assim, para tudo. Hoje em dia, gente, para tudo. Para tudo que não está dando certo. Sento para conversar, acabou o assunto da aula e daí a gente retoma depois, né? Então, assim, é com a experiência mesmo que a gente vai adquirindo, né? Esse aprendizado, né? Esse comportamental, digamos assim, né? Então, é o tempo que diz, né? Eu falei, poxa, se eu pudesse voltar ao tempo, faria algo diferente, principalmente no início da carreira, quando eu precisei gerenciar, né? Então, hoje, com a maturidade, isso me ajudaria um pouco mais. Mas não passou, já passou, então a gente passa para os novos aí, esse aprendizado que é com paciência, o ouvir, o diálogo, que aí sim vai dar tudo certo. São experiências, São né? Como você experiências. falou. Sim, realmente. Tudo certo no microfone? Uhum. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa Não. quanto sala de aula ou outros setores? Não, só acrescentar, né? A Silvânia já falou bem, né? A Eunice também. Eu acho que tudo é questão de você saber ouvir, né? E entender a situação. Mas tem alguns momentos que você também precisa manter uma postura um pouco mais firme. Não digo de aumentar a voz, mas de dizer, olha, essa situação, essa tarefa, ela precisa ser feita, né? Não é o ideal, não é o que todos nós gostaríamos, mas alguém tem que fazer. E mostrar para a pessoa, né, para o colega de trabalho, que você tá ali para poder pegar junto e ajudar, né? E que ao invés de cada um ficar puxando para um lado, né, batendo cabeça, se todos sentarem, conversarem, tiver paciência para ouvir o outro, para entender, né, ideias vão surgir e não vai ser necessário ninguém se alterar com ninguém. Mas isso, como a Ivanese bem colocou, você só consegue conquistar com maturidade, com experiência, né? Não adianta eu querer mostrar, querer dizer sem a pessoa ter vivenciado. Infelizmente, experiência ela é conquistada, ela, né, ela é vivida. Você pode até aconselhar, mas às vezes a pessoa não vai conseguir absorver aquilo que você está falando sem ela vivenciar. Então, é
É complicado, mas ao mesmo tempo é um desafio que faz você crescer enquanto pessoa, né. Você trabalhar em equipe é muito bom, porque você precisa entender diversas, né, nuances, e isso faz com que você, né, claro, se você estiver disposto e aberto ao aprendizado, a entender e a olhar o outro, você cresce bastante enquanto profissional. E eu acho que além de você saber se impor, você saber que você tem que fazer aquilo, né, como você falou: "Ah, tem que ser Sim. feito". É necessário. Eu acho que as pessoas também têm que saber ouvir, né. Sim, sim. É algo que vai em Às vezes, conjunto. como a Silvane disse, o não, nós não estamos muito acostumados a ouvir o não, porque a tendência do ser humano é mais ela ser validada no que ela pensa e no que ela quer fazer, da maneira que ela quer fazer. O não te tira da sua zona de conforto. Então a maturidade ela vem aí, tá, eu estou recebendo esse não, mas eu preciso parar para entender o porquê desse não, e hoje está tudo muito corrido, as pessoas não querem ter esse trabalho de parar para entender por que que eu não posso fazer dessa forma, por que não pode ser do meu jeito, né. E você tendo um pouco mais de paciência, eu acho que uma das nuances femininas é isso, você poder olhar de vários ângulos diferentes. Até pelas várias facetas que a mulher tem, né, dona de casa, é esposa, é profissional, é mãe, então isso te permite vários olhares, né, e faz você entender que às vezes esse não nesse ponto, ok, não é o que eu queria, não é o que eu gosto, mas eu preciso encarar esse não, porque ali na frente ele vai se transformar num sim muito maior. Então, perceber isso não é fácil, mas a partir do momento que você consegue entender essa correlação, as coisas ficam bem mais leves. Elas vão fluindo melhor. Vão. E como você falou sobre essas facetas da mulher, dessas obrigações que ela tem e diversas outras preocupações, eu queria partir de um outro ponto. Essa diferença que a sociedade acaba tendo quanto à ambição. A ambição sendo um sentimento visto, só que de maneira diferente, que infelizmente acaba não tendo essa igualdade quando a gente vê, por exemplo, um homem que dedica-se completamente ao seu trabalho, sendo considerado determinado, visionário, e uma mulher que, ao se dedicar à profissão, pode acabar sendo questionada quanto a outros quesitos, quanto a filhos, quanto à família. E essa questão, eu gostaria de tratar essa questão, e principalmente para vocês que são mães e lidam com essa pressão diariamente. E como a Anne falou também, de que às vezes foi necessário trazer o José para cá, porque são questões que acabam aparecendo realmente e a gente tem que saber lidar. Não só as mulheres, mas a sociedade como um todo tem que saber abraçar isso e saber que não é um quesito de exclusão, mas que tem que ser algo a- abraçado, tem que ser algo compartilhado. Eu vou deixar a Anne falar um pouquinho. Então, sobre essa pergunta, o desejo de se eu já cheguei a esconder, né, alguma necessidade de crescimento profissional meu. Nunca tive, eu nunca senti essa necessidade. Eu percebia julgamentos das pessoas do meu convívio, né, porque, de fato, para eles era diferente. Alguém que estava saindo de casa, deixando o esposo em casa e indo fazer mestrado em uma outra cidade, né, bem distante, morava no interior. E quando eu fiz o doutorado foi da mesma maneira. Eu percebi um julgamento, mas eu nunca fui afetada por isso, né. Eu penso também que é um pouco, né, comportamento meu, uma uma característica pessoal minha, né, de ter essa resiliência e nunca deixei me afetar. Mas julgamentos eu sempre notei ao meu redor. Eu acredito que todas aqui também devem ter passado por isso, até mesmo a maternidade tardia, né, porque o José chegou, eu tinha 38 anos, então, para algumas pessoas aquilo foi um fato surpreendente, eu ter um filho. Mesmo depois de tantos anos estudando, sendo que para mim não foi surpresa alguma, né. Foi o seu Então, momento, foi né? o meu É, momento e foi o melhor momento da minha vida, então eu nunca tive isso, graças a Deus, né, mas eu sei que acontece muito.
Eu também sofri julgamentos, e até hoje. Não, eles julgam, né? Mas a Julgam, gente mas vai... eu sou um pouco assim, apesar da aparência calma e tudo, eu sou muito determinada naquilo que eu faço. Para você tentar me convencer do contrário daquilo que eu quero, é Exatamente. muito difícil você tentar me convencer. Não que eu não vou te escutar, eu vou te escutar. Isso. Mas eu sou muito determinada. Então, quando eu tive minha filha e voltei a trabalhar, as pessoas, como você vai fazer? Você vai parar de trabalhar? Não tem família aqui? Eu sou muito prática para resolver as coisas. Quando eu voltei, eu consegui emendar uma licença maternidade com umas férias. Minha filha tinha 9 meses. Vai para a escola. Simples assim. Então, de manhã ela fica comigo, à tarde ela vai para a escola e à noite fica com o pai. E não tem problema nisso. Então, muitos me julgaram, até a própria pediatra. Mãe, bateu no meu ombro, se prepara para estar aqui todo mês no consultório que a sua filha vai adoecer muito. Eu, muito obrigada. E não fiz diferente, né? E não adoeceu, graças a Deus. Que bom. Não adoeceu. Sim, fui fazer o mestrado em outra cidade. Ela tinha para completar 3 anos, ainda era muito dependente, e a mesma coisa. Nossa, agora você vai para outra cidade. Como vai ser? Isso. Vai para a creche de manhã, à tarde, vai para a escola e à noite fica com o pai. E simples assim, né? Não sendo egoísta, mas a gente sente necessidade do crescimento profissional, né? E aí, beleza. E aí vai crescendo, né? E vai uns percalços. E aí até para o doutorado, ela já maior, a mesma coisa. Como assim? O doutorado é mais difícil ainda. Como você vai fazer? Do mesmo jeito que eu fiz das outras vezes, e simples assim. Então a gente é sempre questionada, Sim. né? É difícil quem te apoia naquilo ali. E é só você não escutar o negativo, vai pro positivo e que dá certo. E sejam determinados, é o que eu tento sempre passar para as meninas, tudo tem sua hora. Vou falar que tem hora certa para ter o filho, cada um sabe ali, né, do seu contexto familiar e tudo, mas tudo com responsabilidade e um certo planejamento, né? E sejam determinadas naquilo que vocês querem fazer, porque vai dar certo. É claro que a gente sofre o cansaço, a gente é consumida pelo cansaço, mas no fim dá certo, a partir do momento que você planeja e é determinado naquilo que faz. Eu quero chegar ao meu doutorado e eu vou fazer. É claro, né, que são pausas também, não foi tão direto, mas as coisas tiveram pausas, mas com determinação, garra, coragem, sem passar por cima de ninguém, tudo dá certo. E a Vanise tocou num ponto muito importante, né? Que é voltando àquela fala, né? Se é um homem, ele é determinado, né? Se é uma mulher, ela está querendo dar um passo maior que a perna, Ah, verdade. né? Então, assim, gente, ela não Ou é se muito enxerga, vai corajosa, destemida. Existem vários tipos de Isso, Mas aí, adjetivos, assim, né? só uma fala. Você percebe, assim, o que me preocupou, assim, e que a gente sofre, a pediatra, outra mulher, exatamente. se prepara para você estar aqui Exatamente. com ela. Então, em vez de falar assim, não, mãe, vai, qualquer coisa, se der ruim, você me procura, que eu tô aqui, e a minha função é acompanhar sua filha, né, enquanto médica. Então, assim, eu acho que são essas dificuldades. Que entendeu? dói. Dói. Mas a determinação foi mais além. Sim, porque a gente é dessas. E como você é ótima mãe, né, que dá uma alimentação legal para a filha, ela não adoeceu. Ela tinha anticorpos para lutar contra lá as viroses da creche, né? Exatamente. Quando precisava dar a papinha, pronto, eu dava. Quando dava, né, a maioria das vezes fazia, mas no momento que não dava, você consegue outras formas, porque você vai se Isso. preparando para isso. Então, foi tudo com responsabilidade. Não foi assim de qualquer jeito, pega, larga e vai fazer. Tudo com responsabilidade. Então, o que eu falo? Planejamento, determinação, responsabilidade, tá tudo certo. E assim, essas atitudes nossas, né, elas acabam assim depois servindo de exemplo para os nossos filhos, né? Então, assim, a Ana Luísa, né, a Ana Flávia, o Heitor, o José, eles vão ter, né, um espelho, né, para olhar e ver assim, olha, minha mãe batalhava, né, o meu pai batalhava, então, né, nada para mim foi fácil, a gente tem que passar isso para os filhos, né, as dificuldades, e eu acho que isso é um grande exemplo, às vezes a gente falar não surte efeito, mas você mostrar, você dar exemplos, né, para os filhos, eu acho que isso é determinante, assim,
né? Então, tanto que a Ana Flávia quer vir estudar no IFES, a Ana Luísa já estuda, o Heitor também está se preparando, já vai fazer processo seletivo esse ano, né? Então, assim, o nosso local de trabalho é visto de forma positiva. Acredito que o José também, né? Ele está pequenininho ainda, Mas tomou gosto desde pequeno. tomou o gosto desde pequeno, isso aí. E muito mais do que um espelho para os filhos, eu acredito que vocês são um espelho também muito grande para a gente como estudantes. E eu gostaria de saber de vocês. Você falou sobre dar conselhos, né, para as meninas e falar sobre essa determinação que é tão importante. Mas se você pudesse voltar no tempo e falar com você mesma do passado, o que você falaria para ela e o que você pensaria? Se você pudesse dar um conselho, qual seria? Eu falaria, Anne, vai dar tempo. Você vai conseguir. Porque ninguém vai acreditar em você, mas você vai conseguir. A minha palavra é não desista nunca, jamais. Para mim, eu diria para Silvani assim: persista que vai dar certo. É por aí mesmo, é por esse caminho. Que eu falaria pra Jo, se mantenha, gata, porque você vai chegar lá. Pode persistir que você vai chegar lá. Vai ter uns altos de morro pra subir, mas depois as coisas vão se ajustar. Faz parte. Muito obrigada por todas as contribuições e, infelizmente, tudo que é bom parece acabar muito rápido. Eu agradeço muito, realmente, pela contribuição de vocês, foi maravilhoso e eu acredito que foi muito mais proveitoso com vocês, com essas diversas experiências, com esses diversos pontos de vistas. Então, bom, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do IFEScast. E ficamos muito felizes desse ter sido o tema do nosso episódio de estreia. Em nome de todo o projeto de extensão do Jornal Escolar Distrito 028, eu gostaria de expressar a nossa imensa gratidão pela presença de cada uma de vocês, pela contribuição também. E o nosso projeto, novamente reiterando, nosso projeto conta com o fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPES, e tem a honra de ser parceiro da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, da Faculdade Multivix, na Unidade Cachoeiro de Itapemirim também, da Secretaria de Educação Estadual, nesse episódio em especial do Núcleo Incubador do Campus Cachoeiro e também do Centro de Referência das Juventudes. Queremos agradecer principalmente a você que acompanhou esse episódio do início ao fim e compartilhou de todas essas experiências, de todos esses sentimentos, com todas elas que contribuíram tanto aqui com a gente. É a sua escuta e a sua vontade de transformar a realidade que dão sentido ao nosso trabalho. Sigam-nos nas nossas redes sociais, como o Instagram e o TikTok, pelo @distrito_028, e fique por dentro dos próximos episódios e de tudo que acontece na nossa região. Eu sou a Emily e esse foi o nosso primeiro episódio do IFEScast. E como a gente sempre diz por aqui, Distrito 028, informando para transformar.